Vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Oh Pai querido, vamos abrir a Tua Palavra neste momento e não queremos fazê-lo sem a certeza de que Teu Espírito vai se mover, preparando a mente e o coração de cada filho Teu para que a Tua Palavra produza frutos para a vida eterna. Literalmente, Pai, há milhões de pessoas neste momento, no mundo todo, recebendo o sinal da transmissão desta mensagem, através da rádio, através da televisão, através do internet. Tem muita gente nos países mais distantes do Brasil, atentos à Tua Palavra que vai ser apresentada agora. Por isso, Senhor, que o ser humano desapareça, que a pessoa maravilhosa de Cristo seja levantada, porque só Ele pode tocar os corações, só Ele pode abrir os olhos para enxergar o caminho, só Ele pode ressuscitar, trazer vida nova, só Ele pode fazer maravilhas. Há momentos na vida do ser humano quando literalmente não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir. A extrema necessidade do ser humano é a oportunidade de Deus. Neste momento aqui, nesta igreja e em tantos lugares onde está chegando o sinal, tem gente esperando um milagre de Tua parte, gente com a vida talvez destruída, com os sonhos destruídos, gente ferida, machucada, derrotada, escravizada, prisioneira, gente que não sabe o que fazer. Por favor, Pai, que a Tua Palavra seja o instrumento libertador esta noite e que todos os corações terminem cheios de esperança. Por isso, Senhor, fala nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos queridos aqui na Igreja do Estreito, é muito bom estar com vocês aqui em Florianópolis para apresentar a Palavra de Deus, mas eu quero falar com os amigos lá do outro lado do mundo, do outro lado da ilha, em tantos lugares aqui do Brasil, da América do Sul, aonde o sinal está chegando. Eu gostaria de dizer para vocês que durante estes dias vamos a estudar o livro de Obadias. Obadias é um livro meio aparentemente sem sabor, sem mensagem, né? O livro de Obadias tem apenas 21 versos e aparentemente é um livro de condenação a Edom. Que mensagem poderia sair do livro de Obadias? E, no entanto, eu tenho me proposto apresentar 8 mensagens tiradas do livro de Obadias. Portanto, aqueles que vão acompanhar as mensagens durante esta semana, eu quero desafiá-los a ler o livro de Obadias. Como são apenas 21 versos, um só capítulo, não vai levar muito tempo. Então leia uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Quanto mais lerem o livro, melhor vão entender as mensagens cada noite. Mas agora vamos ao texto. Para esta noite, o texto é Obadias, versículo 1. Então vamos ao texto. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Visão de Obadias. Na Bíblia, eu encontrei 13 pessoas, chamadas Obadias.
Agora, não se pode definir, os eruditos, os estudiosos da Bíblia, não podem identificar qual destes 13 foi o autor desta profecia. Eu não estou muito preocupado com o aspecto formal do estudo desta profecia. Eu apenas acho uma coisa, embora é um livrinho bem curtinho, 21 versos somente, se Deus permitiu que este livro esteja aqui na Bíblia, é porque através deste livro Deus quer falar algo especial para você. Porque quero que você compreenda uma coisa. O propósito da Bíblia não é apenas apresentar diante dos seres humanos uma coleção de proibições, de normas, de regulamentos, de leis, de mandamentos que o ser humano tem que seguir. Não. Tem muita gente que encara a Bíblia dessa maneira. É um livro com ordens, com mandamentos, coisas que a gente tem que seguir, coisas que a gente tem que obedecer. Isso é mentira, querido. A Bíblia é uma carta de amor que Deus escreveu para você. E sabe por quê? Porque Deus ama você. Deus quer que você seja feliz. Feliz no seu casamento, feliz na educação dos seus filhos, feliz na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, realizado, próspero, feliz. Porque Deus é um pai de amor. Ora, você pai, acaso você não se sente feliz quando o seu filho vai crescendo, crescendo, crescendo? Um dia casa, bem casado, tem uma boa profissão, vive bem, compra uma boa casa, um bom carro. Que maior felicidade para um pai que ver seu filho desenvolvido, crescido e feliz. Ora, Jesus disse, se vocês sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, se você se alegra com a felicidade de seu filho, imagine Deus, como não vai se sentir feliz vendo você feliz. E a única maneira de fazê-lo feliz é guiá-lo, é aconselhá-lo. E então Deus inspirou os escritores bíblicos para que eles escrevessem a Bíblia. Em realidade, a Bíblia é a mensagem de amor que Deus te dá para você ser feliz. E eu não conheço um ser humano no mundo que tenha seguido os conselhos divinos e que tenha se dado mal. Agora, tem uma coisa, não adianta ler, porque ler informa, mas não ajuda. Você pode ler um livro de receitas culinárias, oh, que lindo, que maravilhoso, que gostoso, que delicioso, mas se você não vai lá na cozinha, pega a faca, pega o produto, corta, não acontece nada. Então, com a Bíblia é a mesma coisa. Tem gente que lê, que lindo, que maravilhoso, mas se não levar para a prática, se não aplicar na vida, não funciona. A única maneira de que estas receitas divinas para a tua felicidade dêem certo é você seguir. Bom, vamos ao análise deste livro. Obadias quer dizer adorador de Deus ou servo de Deus. A palavra Obadias, o nome Obadias vem do verbo hebraico barak, adorar, servir, barak. Literalmente barak quer dizer ajoelhar-se e reconhecer que não importa o que aconteça na minha volta, não importa as circunstâncias que me envolvam, Deus tem razão. Isso significa barak, ajoelhar-se e reconhecer que Deus é Deus. E que aconteça o que estiver acontecendo na minha volta, Deus sabe que isso é o melhor para mim. Por exemplo, vamos analisar o caso de Obadias. Vocês vão a ver à medida que estudarmos o livro. Obadias, a mensagem que recebeu de Deus era uma mensagem de destruição. E uma destruição implacável. Destruição terrível. Na opinião pessoal de Obadias, Deus estava sendo muito duro.
contra Edom. Mas apesar de que ele tinha sua opinião, ele se ajoelhava diante de Deus e aceitava que aquilo que Deus estava fazendo estava certo, mesmo que ele não entendesse. Agora, querido, quando você aceitar o fato de que por trás de tudo que está acontecendo na tua vida, mesmo por trás da dor, da tristeza, das dificuldades, das lutas, das traições, da solidão, das adversidades, quando você reconhece que por trás de tudo isso Deus está presente e que de alguma maneira Deus permitiu. Escutem, digo Deus permitiu, não digo Deus provocou, porque Deus nunca provoca o mal, Deus não causa o mal, mas Deus permite, porque Deus é Deus, afinal de contas Ele nunca perde o controle da situação. Portanto, se neste momento você está vivendo um momento difícil na vida, cheio de dificuldades, você precisa reconhecer que Deus está no controle e que Deus sabe o que está fazendo, mesmo que você não compreenda, mesmo que você ache que a dor está destruindo a tua vida. Se Deus permitiu isso, Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que você tenha perdido esta semana um filho de 18 anos na flor da vida, isso seja cruel, seja duro, e você não compreenda, se você se ajoelhar e reconhecer e aceitar que Deus é Deus, e Deus nunca se equivoca, e Deus está no controle de tudo, e por mais que você não compreenda, Deus sabe o que está fazendo, aí você está em condições de que Deus te dê a visão, como a Obadias. Deus te apresenta a solução. E queridos, Deus quer resolver teu problema, não importa qual seja teu problema, Ele quer resolver teu problema. Mas para resolver teu problema, Deus usa o instrumento chamado visão. Deus te dá a visão. A única maneira que Deus tem de resolver teu problema é através da visão. Um homem sem visão é um homem derrotado. Um homem sem visão é um homem que não vai longe. Tem muita gente derrotada, fracassada, destruída na vida porque não tem visão. E hoje se fala muito de visão, visão do futuro. Aqui tem muito empresário. Ninguém se atreve a ter uma empresa sem ter sua visão de futuro. Hoje está de moda falar de visão de futuro. Na Bíblia, a palavra visão envolve três coisas. Primeiro, a revelação, através da qual Deus te faz detectar a causa do problema. Segundo lugar, a inspiração, através da qual, uma vez detectado o problema, Deus gera em você a vontade de mudar, de transformar essa situação. E terceiro, a ação, através da qual você muda a situação. Revelação, inspiração e ação. A visão profética, a visão divina, a visão bíblica envolve essas três coisas: revelação, inspiração e ação. Como você saberá aonde quer chegar se você primeiro não determina aonde você está? A revelação divina te ajuda a detectar onde você está. Tem muita gente que não sabe quem é, de onde vem, aonde está. Então como vai saber aonde chegar? Você vai chegar a qualquer lugar. Não importa o problema que você viver, se você aceita que Deus está no controle de tudo, então Deus vem a te ajudar a sair desse problema. E Ele te ajuda a sair do problema através da visão, que envolve a revelação, para você se localizar onde você está, a inspiração para você ter o desejo de se revoltar contra essa situação, e em terceiro lugar, a ação que te leva a tomar a medida certa para mudar a situação. Agora,
o versículo 1 do livro de Obadias nos diz que esta profecia foi dada contra Edom. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Edom é a chave para entender o livro de Obadias. Edom. Eu quero explicar para vocês alguma coisa com relação a Edom. Primeiro vamos nos perguntar quem foi Edom. Que coisa é Edom? Um país? Uma nação? Uma raça? Que é Edom? Eu quero convidar vocês a ler dois textos bíblicos. Aqui em Gênesis capítulo 36, versículo 1. Diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. E Gênesis 36, 8 diz: portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estes dois versos nos explicam quem foi Edom. E para entender Obadias precisamos entender quem foi Edom. Edom foi uma nação formada pelos descendentes de Esaú. E Esaú foi irmão gêmeo de Jacó. E ambos foram filhos de Isaac. Por alguma coisa que não entendemos, Esaú e Jacó sempre andaram brigando. Desde o ventre da mãe deles, porque a história bíblica diz que primeiro nasceu Esaú, mas Jacó não nasceu 2 segundos depois, veio em seguidinha. O calcanhar de Esaú não tinha saído quando a mão de Jacó já apareceu. Quer dizer, Jacó nasceu agarrado do calcanhar do irmão, veio um atrás do outro e já lutando para ver quem ia sair primeiro. Desde aqueles dias até hoje, nossos irmãos judeus e árabes continuam brigando, não tem paz, por algum motivo que a gente não entende. Quando eles nasceram, Isaac, o pai, fez de Esaú seu filho favorito. E a mãe fez de Jacó o filho favorito. E esses dois pais, fazendo cada um de um filho o favorito, contribuíram para aumentar a briga. E se é uma lição que temos que aprender aqui, é que como pais, o pior que podemos fazer com relação aos nossos filhos é escolher um favorito entre eles. Não há pior educação que escolher um favorito. Devemos ser pais justos, pais equilibrados. Você não tem ideia das consequências terríveis de uma educação que envolve favoritismo. Então, se é preciso pensar esta noite nossa atitude como pais, há que fazê-lo. É bom. O assunto é que quando esses dois, Jacó e Esaú, começaram a crescer, a briga continuava e a diferença ficou marcante. Esaú era um homem carnal, enquanto Jacó era um homem espiritual. Vamos pensar, por exemplo, nesse incidente da primogenitura. A primogenitura era um dom cobiçado. Esaú queria a primogenitura, Jacó também queria a primogenitura. Mas a primogenitura não era assunto de bem material, embora também envolvesse. Era um bem espiritual, porque do primogênito nasceria o Messias. Em outras palavras, buscar a primogenitura significava buscar o Messias. Jacó queria a primogenitura para ele, não pelo valor material, mas pelo que isso significava espiritualmente.
Já Esaú não tinha nenhum interesse na primogenitura, além do aspecto material. Por exemplo, aquela tarde quando Esaú chegou em casa faminto, depois de ter casado o dia todo no campo, e viu o seu irmão preparando um prato de lentilhas. Você acha que Esaú trocou sua primogenitura porque se não comesse do prato de lentilhas ele morreria de fome? Não. Se ele caminhasse 20 metros mais para lá, aí estava a cozinha da família. Aí havia pão, aí havia comida. Mas ele não esteve disposto a caminhar 20 passos mais. Ele viu o prato de lentilhas aqui e ele quis aqui e agora. Assim é o homem carnal. O homem carnal não gosta de esperar. O homem carnal não olha para o futuro. O homem carnal está preocupado com o aqui e agora. Ele não tem capacidade de enxergar um palmo para frente. Ele não tem paciência para caminhar 20 passos mais. Tudo que ele quer, o quer aqui e agora. Esaú é fruto da carne, enquanto Jacó é fruto do Espírito. Interessante. O nome é Esaú. Ele foi chamado Edom por uma coisa interessante. E vou convidar vocês a lerem isso. Gênesis 25, 29 ao 32. Vejam o que diz. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Por que se chamou o seu nome Edom? Porque quis o guisado vermelho. Edom quer dizer vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Por que ele disse estou a ponto de morrer? Porque estava com fome. E volto a repetir, ele não podia caminhar 20 passos mais e chegar lá na cozinha da família para comer. Mas a natureza carnal, aqui e agora. Bom, a partir de aí ele começou a se chamar Edom. Esaú começou a se chamar Edom. E Edom quer dizer pele vermelha. Inclusive dizem que Esaú era avermelhado, tinha a pele vermelha. Mas esta palavra vermelho aqui dá a entender, sugere a ideia de pele vermelha como quando é queimada pelo sol. Quando você vai para a praia e não bota um bronzeador, à noite não pode dormir porque tua pele está vermelha, vermelha fogo. Isso é o que esta palavra hebraica quer dizer. Pele vermelha queimada pelo sol. Por que a pele fica vermelha quando é queimada pelo sol? Porque a pele tem uma substância chamada melanina. Sabem para que serve a melanina? Para administrar os raios do sol. As pessoas brancas têm pouca melanina. As pessoas morenas têm mais melanina. Por isso os morenos se queimam menos no sol. Por isso os brancos precisam bronzeador mais forte. A melanina é a capacidade de administrar o raio do sol. Quer dizer, os raios de sol são beneficiosos, mas também os raios de sol podem ser destrutivos. Depende de quanta melanina tem tua pele. Em outras palavras, quanta capacidade de administrar os raios de sol tem tua pele. O mesmo sol que pode ser vitamina para este corpo, pode ser destruição para este outro corpo. De que vai depender? Da quantidade de vitamina, de melanina, da capacidade de administrar. Aqui tem uma lição espiritual profunda e linda.
Os ensinamentos da palavra de Deus são luz, como a luz do sol. Os ensinamentos da palavra de Deus são raios de sol que chegam à tua vida. Eles podem trazer vida para você. Eles podem ter vitamina para você. Eles podem te devolver os sonhos. Eles podem te ajudar. Ou eles podem te destruir. Isso vai depender da melanina espiritual que você tenha, da capacidade de administrar. Se a palavra de Deus chega a teu coração e teu coração se endurece, em pouco tempo tua pele espiritual está vermelha. Não vai poder dormir nem de dia nem de noite. Mas quando os raios da palavra de Deus chegam à tua vida e você tem melanina espiritual, você vai administrar sabiamente e esses raios vão trazer vida para você. Aqui Deus está falando da importância de ter um coração sensível à sua palavra, da importância de ter um coração receptivo aos ensinamentos da palavra de Deus. A minha pergunta para você esta noite é: o que você está fazendo com a palavra de Deus? Os raios dos ensinamentos da palavra divina te fazem Jacó ou te fazem Edom, pele avermelhada, homem carnal, que gosta somente do aqui e do agora e não está nem um pouquinho preocupado no futuro? Interessante que quando os cristãos falam de céu, de terra nova, de segunda vinda de Cristo, tem gente hoje que diz: mas você é tonto, você acredita nessas coisas? Você é tão ingênuo. Não, vamos viver hoje, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Esse é homem carnal, esse é Edom. Agora, o interessante é que Esaú, Edom e Jacó são símbolos do homem carnal e o homem espiritual que vivem dentro de nós. Todos nós temos Esaú e Jacó dentro de nós. Todos nós temos Edom e Jacó dentro de nós. E isso Paulo fala bem clarinho quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes dois, o Espírito e a carne, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Interessante, não? Jacó e Esaú, eles brigavam desde o ventre da mãe, brigaram ao longo da história e continuam brigando hoje. Só que, querido, eles são apenas um símbolo das duas naturezas que temos nós dentro e que brigam entre si. O Espírito se opõe contra a carne se opõe contra o Espírito. Há uma luta permanente. O que você quer fazer, não consegue. O que você não quer fazer, faz. E não sabe o que fazer. E muitas vezes se desespera. Eu estava há muitos anos atrás pregando numa igreja no Rio de Janeiro. E quando terminou a semana, um rapaz veio procurar-me e disse assim: pastor, eu acho que a única saída para mim é a morte. E eu olhei para ele e disse: filho, está sendo muito radical. A morte não é solução para ninguém. Não, para mim a única saída é a morte. O que acontece contigo? Eu conheço a palavra de Deus, eu sei os ensinamentos divinos, eu gostaria de andar neles, mas não consigo, pastor. Dentro de mim parece que há outra pessoa que me leva para caminhar fora dos caminhos de Deus. Aí eu fico numa luta, eu sou um hipócrita. Eu vivo uma coisa durante a semana, no sábado na igreja vivo outra coisa. No sábado prometo a Deus, suplico a Deus forças, mas durante a semana não consigo. Algo está errado dentro de mim. E eu conversei com ele, acalmei ele, fiz uma oração com ele. Me despedi.
15 dias depois, eu fiquei sabendo da notícia. Ele mandou a esposa viajar para estas bandas do sul, de onde ela era. Ficou sozinho em casa, amarrou uma corda da viga e se enforcou. Só que ninguém sabia. Passou 1 dia, 2 dias, 5 dias, 6, 7 dias. Aí o pessoal começou a sentir um cheiro esquisito, chamaram a polícia, arrombaram a porta e encontraram aquele quadro deprimente, um homem já em estado de decomposição, pendurado do pescoço da viga. Agora, o mais trágico de tudo é que aquele rapaz era o pastor da igreja onde tinha pregado aquela semana. Um ministro, um pastor. Não conseguiu administrar a luta entre o Jacó e o Esaú que vive dentro de nós. O espírito e a carne, o homem que quer servir a Deus e aquele que não quer. Eu tenho certeza que você é um homem sincero, uma mulher sincera, você quer servir a Deus, você quer andar em seus caminhos, como promete, como decide, como clama, como chora, como suplica. Deus, me dá força, se eu te prometo, de aqui para frente minha vida vai ser diferente. Quanto tempo dura a tua promessa? 15 dias depois está tudo igual. Agora você tem 2 caminhos: ou cai no cinismo espiritual de viver uma vida dupla, ou então cai no desespero de achar que não presta, de achar que não há saída para você. Mas tem um melhor caminho. Veja o que diz a profecia de Obadias. Vamos novamente ao versículo 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Edom nunca quis saber de Deus, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou os ensinamentos divinos, se tornou inimigo de Deus e de seu povo. E Deus observou. Sabe por quê? Porque há uma coisa maravilhosa que Deus tem, que chama-se liberdade. Deus te deu liberdade, te criou livre. Filho, você não está obrigado a seguir meus conselhos, disse ele. Você não está obrigado a andar em meus caminhos. Quer viver sua vida? Vá. Quer seguir seus próprios caminhos? Siga. Agora tem uma coisa. Um dia vai vir o dia da colheita. Um dia vai chegar o dia do acerto de contas. Um dia você vai ter que rendir contas de o que você fez com sua liberdade. Mas hoje quer ir, vá. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho mais novo vai onde pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Que pertencia a esse filho? Da fazenda que o pai tinha lutado, tinha trabalhado com suas próprias mãos. O que era do filho? E, no entanto, ele se considera no direito de dizer: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai não discute. Lhe dá a parte e deixa ele ir embora. Porque Deus é assim. Oh, querido, tem gente que diz assim: minha vida é minha, eu faço o que quiser com minha vida. Meus pés são meus, eu vou onde quiser com meus pés. Meus olhos são meus, eu olho o que quiser com meus olhos. Olha, que você pode fazer o que quiser com a vida é verdade. Que você pode olhar o que quiser com os olhos é verdade. Que você pode andar por onde quiser, isso é verdade. Agora, que por isso a vida é tua, isso é mentira. A vida não te pertence. A vida é um dom que Deus te emprestou, mas junto com o dom da vida te deu o dom da liberdade para entrar e sair, para fazer o que quiser. Agora, nunca confunda a liberdade que Deus te deu com fraqueza divina, com incapacidade divina de intervir em tua vida. O fato de você poder fazer o que quiser com a vida, de você poder ir aonde você quiser, não é fraqueza divina. Porque tão certo como que você está vivo hoje, vai chegar o dia em que Deus vai te chamar para o acerto de contas. Porque esse dom da liberdade
que é divino, esse dom da vida que é divino, um dia você vai ter que devolver. Um dia você vai ter que dizer como administrou a vida e como administrou a liberdade. E para Edom chegou o momento. Aqui chegou o momento. E agora Deus manda um mensageiro, um embaixador, que vai de país em país convocando todos para a destruição de Edom. Chegou o momento do julgamento. Chegou o momento da destruição. Aquela nação conheceu a palavra de Deus, rejeitou a palavra de Deus, se endureceu com a palavra de Deus, brincou com a palavra de Deus, nunca levou sério as recomendações divinas, viveu em função do aqui e agora. Mas chegou o momento de dar conta do que fez. E agora vem o embaixador passando pelas nações e diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom. Oh, querido, esse convite, levantai-nos e levantemo-nos contra Edom, é um convite que Deus te faz hoje. Hoje você pode escolher em ser Jacó ou ser Esaú, ser Jacó ou ser Edom. O que fará com a palavra pregada esta noite? A aceitará ou a rejeitará? O que fará com o convite que Deus te dá? Ou aceitará ou rejeitará? Há tempo que você está estudando a Bíblia, há tempo que você está conhecendo a palavra de Deus. O que fará com essa mensagem? O assimilará? Se você assimilar, te fará bem. O rejeitará? Se você o rejeitará, te deixará a pele vermelha. Você não conseguirá dormir. A palavra de Deus pode te construir ou pode te destruir. Isso depende da tua atitude diante da palavra de Deus. Outro dia estava viajando com um companheiro de trabalho e eu via ele um pouco triste. Ele sempre era comunicativo, falador, mas na viagem estava calado, não dizia nada. Perguntei: o que acontece com você? Ele disse: estou um pouco triste, recebi uma notícia triste. O que aconteceu? Meu tio morreu. O único tio que tinha morreu. O que foi que aconteceu? Cometeu suicídio. Mas como assim? E ele me disse: olha, quando ele nasceu num lar cristão. De pequenino ele ouviu histórias da Bíblia contadas para ele antes de ir para a cama. Foi ao internato. Aos 13 anos de idade, numa semana de oração, ele sentiu o chamado divino para se batizar, não quis. Quando saiu do internato, saiu da igreja. Aos 25 anos de idade, num acidente de trânsito, ficou entre a vida e a morte. O pastor foi visitá-lo. Aí ele, assustado com a possibilidade, a proximidade da morte, ele disse: pastor, quando sair daqui eu vou me batizar. Mas quando saiu, sentiu que estava bom, esqueceu de sua promessa. Nunca quis se comprometer com Jesus. Chegou o momento em que ele ria da palavra de Deus, ria dos ensinamentos divinos. Nunca se casou. Foi um solteirão, solitário. Viveu uma vida promíscua. Aos 60 anos de idade sentiu-se mal. Foi ao médico. Fez uma bateria de exames. E o veredicto: você está com AIDS. Então ele enlouqueceu. Comprou venenos para rato. Foi para casa, diluiu em água. Bebeu 1 litro de veneno para rato. E morreu. Ao lado de seu corpo encontraram uma carta escrita a seus familiares. A carta dizia: Deus me chamou quando era criança. Disse não. Me chamou quando era adolescente, jovem, no internato. Disse não. Quando quase morri no acidente de trânsito, disse sim.
mas depois, ficando bom, disse não. Deus me chamou em todo momento, nunca deixou de me chamar. E eu sempre disse não, não, não e não. Hoje, eu descobri que estou com AIDS. Estou condenado à morte. Eu sinto que Deus continua me chamando. Mas para que vou entregar minha vida a Deus, se minha vida já não vale nada? Então tomou 1 litro de veneno e se matou. O mais trágico desta história é que o pai de meu companheiro, pastor, era irmão gêmeo deste que cometeu suicídio. Nasceram do mesmo ventre no mesmo dia, como Jacó e Esaú. Cresceram juntos. Foram amados do mesmo jeito. Receberam a mesma herança genética. Ouviram as mesmas histórias antes de dormir. Foram na mesma escola cristã. Assistiram no mesmo internato. Participaram daquela mesma semana de oração, quando o pastor fez um apelo para o batismo. Um deles disse sim, o outro disse não. E a partir de aí, a vida dos dois irmãos começou a se separar. Enquanto um ia se destruindo, caindo na promiscuidade, no pecado, outro foi avançando na sua experiência com Cristo. Hoje, este é um homem já idoso. Todos seus filhos na igreja, profissionais, bem-sucedidos, alguns deles pastores. Netos, todos grandes, lindos, estudando, universitários, na igreja, casados com gente da igreja, alguns netos já estudando e preparando-se para o ministério. Ele já está envelhecido. Olha para seus filhos e seus netos e bisnetos. E só pode levantar as mãos ao céu e dizer: graças, meu Deus, porque um dia recebi tua palavra e a aceitei. Seu irmão, que nunca quis se comprometer com a palavra de Deus, cometeu suicídio. Solitário, fracassado, derrotado. Qual foi a diferença? Atitude. Atitude com a palavra de Deus. Enquanto um diz sim, outro diz não. E aí está toda a diferença. Oh, querido, eu gostaria que esta noite você entendesse uma coisa. Você que está me ouvindo lá do outro lado. Vou repetir algo que não é palavra aprendida, nem frase pré-fabricada. Embora sempre digo, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Oh, como Deus ama você. Acho que você nunca vai entender o amor de Deus por você. Talvez neste momento você está vivendo o momento mais difícil da sua vida. Quem sabe você está me ouvindo ou assistindo no leito de um hospital, ou na cela de uma prisão. Talvez você está me ouvindo pela rádio na estrada, enquanto dirige seu veículo. Talvez me assistindo através do internet, solitário. Você perdeu a esposa, os filhos, os amigos. Talvez me ouvindo escondido por aí, tentando que ninguém encontre você. Mas Deus te ama. Oh, como Deus te ama. Como Deus quer entrar na tua vida, como quer participar da tua vida. Você lutou a vida toda sozinho. Você se esforçou para ser feliz. Só se machucou. E nesta hora você está aí machucado. Talvez sem vontade de se levantar. Sem vontade de continuar. Sem saber o que fazer nem para onde ir. Eu te digo uma coisa.
O convite de Deus esta noite é: levantemo-nos. Contra quem? Contra as forças do inimigo. Porque quem está por detrás de Edom é o inimigo das almas. É ele que está destruindo o teu casamento. É ele que está destruindo a vida dos teus filhos. É ele que destruiu tua vida financeira. É ele que acabou com teus sonhos e ideais. Levantemo-nos contra essas forças do inimigo. E a única maneira de levantar-se é levantar-se em direção de Jesus. É correr aos braços de Jesus. Ele te receberá. Ele curará tuas feridas. Ele fará por você o que você não tem forças para fazer sozinho. Este é o grande momento. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de decisão. A Bíblia diz: se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. A Bíblia acrescenta: quem se endureceu contra Deus, e lhe foi bem. Eu sei que neste momento estou pregando a mais de uma pessoa que está começando a estudar a Bíblia. Está começando a conhecer a palavra de Deus. Está começando a frequentar a igreja. Eu vou te fazer um convite esta noite. Este convite não é para os membros batizados da igreja, porque vocês um dia já se levantaram, já foram adiante. Este convite é para você que está conhecendo a palavra de Deus. Você que esta noite gostaria de dizer: Senhor, quero aprender mais de Ti. Quero saber como viver. Eu não quero me endurecer contra os raios de sol que vêm da palavra de Deus. Eu quero administrá-las, administrar esses ensinamentos com sabedoria. Se você quer abrir o coração a Jesus, se você quer dizer sim a Jesus esta noite, se você quer abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, faz por mim o que eu não posso fazer sozinho, eu vou pedir a Sonete que venha para cantar. Porque enquanto ela canta, eu vou estar orando em meu coração. E enquanto ela cantar e eu orar, eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente entregando o seu coração. E você, onde me estiver assistindo, levante-se e vá à frente, porque alguém está esperando você lá na frente. Este momento é sua decisão. Este momento é sua entrega. Eu pergunto esta noite: quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar e vir aqui? Vem aqui, vem. O Espírito de Deus começa a se mover, bem lentamente. Eu vou estar orando. Sonete, canta, por favor, enquanto as pessoas começam a se dirigir e se aproximar aqui. Tal qual estou, eu venho a Ti, aceita-me, Senhor Jesus. Quero andar para sempre em Tua luz com fé. Senhor, eu me achego a Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti. Desejo aceitar o Teu perdão. Toma minha vida em Tua mão com fé. Senhor, eu me achego a Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti. Transforma, Senhor, meu coração. Receber
Que linda decisão que vocês tomaram esta noite aqui. Sabe, às vezes a gente, quando toma uma decisão como esta, não tem ideia do que vai acontecer na vida. Mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as coisas maravilhosas que Deus vai fazer por vocês ainda esta semana. Coisas que vocês ansiavam no coração, que esperavam, que clamavam e parecia que não acontecia. De repente a mão poderosa de Deus vai intervir na vida de vocês. Pastor, como? Não sei. Eu não sei como. Eu sei de uma coisa: não há um filho que se aproximou com fé de Deus e Deus não fizesse maravilhas. Eu não sei o que você precisa. Eu não conheço o teu clamor. Eu sei de uma coisa: Deus te ama muito. E se você está lhe dando a Deus a oportunidade de intervir poderosamente em tua vida, Ele vai fazer. E querido, você que está lá me olhando neste momento, se ainda não se levantou, levante-se e vá para frente. Entregue seu coração a Deus. Não adie a sua decisão. Este é o momento. Hoje é o dia de boa nova. Esta noite poderia esperar aqui pelo menos umas 5 pessoas mais que se levantarão e virão. Onde está a primeira dessas pelo menos 5 pessoas mais que está sentindo a voz de Deus tocando o seu coração? Glória a Deus, meu amigo, por esta decisão. Vejam essa senhora linda se aproximando. Bem, este é o momento. Esta é tua grande noite. Você já tomou tantas decisões que só trouxeram dor e tristeza para a tua vida. Venha a Jesus na maior decisão que um ser humano pode tomar. Vejam uma família linda, pai, mãe, filha. Se já eram felizes, imaginem agora com Cristo administrando a vida familiar. O Espírito continua se movendo. Vejam lá aquele rapaz. Vejam essa senhora. Que coisa linda, não? Eu vou esperar que eles cheguem aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração especial em favor de vocês. Vamos orar. Oh Pai querido, extende tua mão poderosa e toca estas vidas, Senhor. Por favor, tu nunca frustraste alguém que confiou em ti. E estas pessoas vieram aqui porque declararam publicamente que confiam, creem em ti. Move-te, Senhor, na plenitude de teu poder nestas vidas. Faz maravilhas por eles. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos como chuva abundante molhando a terra seca. Bênçãos materiais, bênçãos na vida familiar, na vida profissional, na vida pessoal e agora em Cristo, na vida espiritual. Senhor, ajuda-os a crescer e crescer até a estatura do varão perfeito. E quando Cristo voltar, dá-me a alegria de abraçá-los. Em nome de Jesus. Amém.